Que bom nós nos encontrarmos aqui novamente, que bom encontrar com você hoje em mais uma quinta-feira com o Direções. E é bom nós estarmos aqui juntos, é bom você estar aí. E eu espero que seja um momento em que o Espírito Santo ele possa de alguma maneira nos instruir, nos dirigir e nós nos ajustarmos, pois como eu sempre digo para vocês, a palavra de Deus quando ela vem ao nosso encontro, ela vem para provocar ajustes nas nossas vidas. Ela vem para, de alguma forma, colocar as coisas no seu devido lugar. Primeiro ela revela e depois a gente vem e coloca as coisas no seu devido lugar. Então eu espero que neste momento, eu aqui, você aí, nós aqui juntos, diante do Senhor, que nós possamos nesta hora meditar na palavra de Deus, receber direcionamento de Deus, sabendo que Deus ele está sobre as nossas vidas, sabendo que o Senhor tem cuidado dos seus e que de alguma forma Deus ele tem se atentado para nós. Amém? Antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir a você, lógico, se você puder, compartilhe nesse momento, se você puder compartilhar aí no seu perfil, compartilhe. Se você quiser marcar alguém que veio de repente à sua memória, marque alguém aí nos comentários, para que essa pessoa ela possa ouvir da palavra, para que ela possa receber e de repente ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. Ela está aí às vezes sem rumo, sem direção, e a palavra vem, e a palavra ela vem ao encontro e ela mexe com a gente, ela nos altera e de alguma forma ela nos afeta muito, né? É maravilhoso a palavra de Deus, amém? Então se você puder compartilhar aí, compartilhe também lá no WhatsApp, aproveita esse momento para que a gente possa alcançar mais vidas e mais pessoas assim receberem daquilo que Deus tem para tratar com elas, tá bom? Vamos primeiramente aqui, vamos fazer uma oração e lógico, a gente precisa orar para preparar o ambiente para que o Espírito Santo ele possa vir ao nosso encontro, né? Para que o Espírito Santo ele possa ficar mais à vontade para poder agir. E assim, quando nós oramos, a oração ela tem um efeito de gerar em nós a sensibilidade espiritual, ativar a percepção espiritual. Então é importante que nós, sempre que pudermos, estarmos em oração, manter o espírito de oração, porque a oração ela tem esse efeito em nossas vidas de ativar a percepção espiritual e assim conforme a gente vai falando, o Espírito também vai abrindo, vai desdobrando aquilo que nós vamos falando aqui, tá bom? Então, se puder, feche os seus olhos aonde você estiver. Pai, nós estamos em Tua presença, nós cremos que já estamos diante de Ti, Deus, e que nós simplesmente não vamos entrar porque já estamos diante do Senhor. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nós estamos, Pai, diante do Senhor. Estamos tão perto quanto o ar que respiramos, ó Pai. Estamos tão perto quanto aquilo que quando abrimos nossos olhos vemos ou podemos tocar. Estamos tão pertinho de Ti. Então, Pai, nesse momento eu peço que o Teu Espírito possa iluminar o nosso entendimento, trazer luz à nossa mente, que possa, sim, destruir fortalezas, padrões de pensamentos que não estão de acordo com o padrão do reino, com a Tua vontade. Pai, que no nome de Jesus o Seu Espírito possa se mover em nós, possa trabalhar em nós, possa agir em nós, e que seja um momento, não um tempo perdido, mas que seja um tempo proveitoso, como essa pessoa que de repente parou tudo o que estava fazendo, parou tudo o que vinha fazendo e agora ela está aqui para ouvir da sua palavra, ela está aqui para compreender aquilo que o Senhor tem para dizer para ela. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Teu Espírito venha ao encontro, que o Teu Espírito direcione em o nome de Jesus. E você que crê, diga amém. E diga graças a Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui hoje no livro na carta aos Hebreus. E se você estiver com a sua Bíblia, abra por favor na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 8. E Hebreus é um livro muito interessante, porque ele fala sobre toda a obra de Cristo, todo o significado do Antigo Testamento,
ele vai então nos explicando, ele mostrando que tudo aquilo havia um significado espiritual que nos atingia hoje. Então ele fala dos sacrifícios, ele fala do sacerdote, fala do tabernáculo, e aquilo ele vai trazendo para nós hoje. E quando chega no capítulo 11 de Hebreus, ele vai trazer para nós aquilo que nós chamamos hoje de a galeria da fé, ou a galeria dos heróis da fé. E ali, em Hebreus capítulo 11, o autor começa então a citar pessoas, ele começa falando lá de Caim, né? Caim, Enoque, Noé, Abraão, e ele vai citando alguns heróis da fé, e ele vai dizendo para nós que a fé não é só algo teorizado, não é só algo que simplesmente a gente fala sobre fé, é algo subjetivo, porque o mundo entende assim, não é verdade? Que fé é uma questão subjetiva, é uma questão até de opinião, é como o mundo coloca isso, que a fé é uma questão de opinião, de crenças. Só que o autor de Hebreus, o que ele coloca para nós, ele destaca que fé não é simplesmente uma questão de opinião. Eu respeito a sua opinião e você respeita a minha opinião. Não, não. O autor de Hebreus diz que fé é algo que se vivencia, é algo que se experimenta. Então, Hebreus capítulo 11 são relatos de pessoas que experimentaram a fé e elas se tornaram testemunha da fé. Então ele está dizendo assim, olha, a fé, ela deixou de ser algo subjetivo, ela deixou de ser algo teorizado e ela se tornou algo empírico, algo tangível, algo concreto. Então ele está dizendo, olha, essas pessoas que eu estou colocando aqui para vocês são pessoas que experimentaram a fé, viveram a fé na vida delas. Elas experimentaram aquilo que é declarado lá no Antigo Testamento, que o justo viverá pela fé ou o justo viverá da fé. E está dizendo, então essas pessoas são pessoas que viveram da fé, são pessoas que viveram pela fé, que tinham a fé como estilo de vida. E aí então o autor vai destacando alguns personagens disso, e ele entra então no momento onde ele fala sobre a pessoa de Abraão. E aí ele destaca algo muito interessante, porque ele vai relatando como foi que esses homens experimentaram a fé. E dentro disso, a pessoa de Abraão, que começa ali no versículo 8, ele começa a falar como foi que Abraão experimentou a fé na vida dele. Como é que Abraão vivenciou a fé na vida dele. E nós sabemos, amados, que Abraão é chamado de o pai da fé. Ele é um dos grandes exemplos para nós sobre fé. Você vai ver que os apóstolos, quando falam de fé, usam Abraão em muitos momentos, como exemplo de fé. Paulo, na sua carta aos Romanos, quando ele fala sobre justificação, sobre a justiça de Deus, ele vai usar Abraão como exemplo de alguém que creu e aquilo foi lhe imputado como justiça. Então, é interessante nós observarmos isso, porque a partir daquilo que pessoas vivenciaram em suas vidas, nós também podemos experimentar também de fé e observar que nós podemos viver pela fé e da fé. E aí uma coisa que eu quero trazer para vocês é que o capítulo 11, versículo 8, diz que o Senhor chamou a Abraão e Abraão obedeceu a esse chamado e Abraão partiu para uma terra que o Senhor lhe daria por herança. Só que aí o autor faz um relato que isso me impressiona e me chama a atenção, é que ele diz, e partiu, sem saber para onde estava indo. Queridos, eu vou dizer para você, isso é algo que eu não sei se te chama a sua atenção, mas isso me chama muito a minha atenção, e é uma coisa que sempre mexe comigo, é que o autor de Hebreus diz que Abraão não sabia a direção, ele não sabia qual era o caminho, ele não sabia aonde ele ia chegar. Abraão não sabia. Abraão não tinha noção de onde ele iria chegar. Abraão não tinha noção de qual seria ou de qual era o destino dele. Então o autor começa a nos falar algumas coisas, e eu estou dizendo isso porque nós estamos, amados, vivendo tempos em que nós realmente não sabemos o que será daqui para frente.
não é? Nós não sabemos o que acontecerá lá na frente. Às vezes eu pego pessoas que me perguntam, pastor, o que o senhor acha disso? O que você acha daquilo? Como que será após esse momento que nós estamos vivendo, que é um período da pandemia? Como que serão as coisas? Mas a Bíblia nos fala então que Abraão foi alguém que simplesmente partiu sem saber para onde estava indo. E isso começa a nos ensinar muitas coisas acerca de fé, e que se nós quisermos experimentar, amados, coisas profundas em Deus, nós precisamos se atentar a esses detalhes nas nossas vidas, e às vezes nós precisamos perceber isso, porque em alguns momentos nós, às vezes damos muita atenção a coisas que nós não deveríamos dar atenção. Às vezes nós nos apegamos a algumas coisas que nós não deveríamos nos apegar. Então é necessário que a gente leia a palavra, que a gente medite na palavra, porque a palavra vai nos ajustando a isso, e aí você vai começar a perceber algumas coisas da palavra, que aquilo que você achava que era muito importante, que era urgente, a palavra pode chegar para você e dizer, não, isso não é urgente na sua vida, isso não é importante, embora possa estar no meio disso tudo, mas não é o essencial, não é o essencial. Então, quando nós vemos esse momento em que Deus disse, em que a palavra diz que Abraão não sabia para onde ele estava indo, que caminho ele estava tomando, qual seria a rota dele, a gente pode, amados, observar que muitos de nós também, em situações mais próximas a nós também podemos nos comparar a isso. Tem momentos que a gente não sabe que decisão tomar, que caminho tomar, a gente não sabe se abre, se fecha, a gente não sabe se continua ou se para, a gente não sabe se a gente muda ou não muda, se a gente troca ou não troca. Ou seja, tem momentos da nossa vida que nós não sabemos que direção nós temos que tomar. Tem momentos da nossa vida, ou se não quase toda ela, que a gente não tem a clareza dos fatos, nós não temos a clareza da situação, nós não temos a clareza. E aí o que a Bíblia está nos mostrando aqui? Que caminhar com Deus ou viver uma vida de fé é entender que nós não teremos a clareza de todas as coisas. É entender que nós não teremos o destino certo de todas as coisas. Ou seja, é um caminhar, amados, até meio que sem expectativas. Até meio que sem expectativas. Sem saber qual será o resultado daquilo. Sem saber o que é que aquilo irá se desdobrar. Então, o que me chama a atenção, e como eu digo, estou repetindo, estou sendo enfático, é isso, que Abraão saiu sem saber para onde ele estava indo. E às vezes eu e você queremos caminhar com Deus, nós queremos viver algumas coisas novas em Deus mesmo, só que nós queremos ter garantias. A gente quer garantias. Quer que de alguma forma Deus venha, não é verdade? Redija um contrato para nós, e nesse contrato a gente fala, tudo bem, eu vou seguir, eu vou adotar o teu plano, mas quais são as garantias que o Senhor me dá? Quais são as garantias que o Senhor me oferece? Quais são as garantias que, se eu largar tudo para viver o que o Senhor tem para mim, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou receber com isso? E logo aqui nós já observamos que fé não está relacionada a nenhuma expectativa daquilo que nós vamos receber, a nenhuma expectativa de garantias alguma. Sabe por quê? Na projeção futura. Porque eu digo uma coisa para você, a fé é a garantia. A fé é a garantia. Então o fato de você ter fé, ele já está te dando essa tal garantia. O fato de você ter fé, você já tem a sua comprovação. Só que nós, é lógico, queremos garantias nesse mundo terreno, a gente quer ver, a gente quer tocar, a gente quer ter algo tangível aqui. Só que fé, amados, é algo completamente diferente de qualquer coisa que a gente possa entender sobre fé, de qualquer coisa que a gente possa entender sobre questões dessas. Quando você pega a fé bíblica, é algo completamente diferente. E aqui a gente já começa observando uma coisa, que esse homem, ele saiu sem saber para onde ele estava indo. A primeira coisa que nós temos que entender sobre fé é isso. É que fé é caminhar
em muitos momentos, sem ter a clareza. Isso é tão fato que se você ler os versículos anteriores, ele fala sobre Noé. E ele diz que Noé começou a construir uma arca fundamentado, tendo como base, simplesmente tendo como base, declarações, aquilo que ele recebeu como uma palavra na vida dele, dizendo sobre coisas que ele nunca tinha visto. Olha que coisa. O homem se empenhou, Noé empenhou a vida dele em um projeto, em um propósito, em que a única garantia que ele tinha é que ele foi advertido sobre coisas que nunca se viram. Isso é fé. Isso é fé. Então, quando a gente traz para aquilo que eu quero tratar hoje, que é direções, às vezes nós não entendemos e a gente quer direções claras da parte de Deus. A gente quer saber para onde nós estamos indo, aonde nós vamos chegar lá. Mas uma coisa eu entendo aqui, amados, que viver pela fé e andar por fé, em muitos momentos, nós não vamos saber para onde nós estamos indo ou para onde o Senhor está nos dirigindo. Nós não teremos noção. Então é importante que você compreenda isso. Agora, é lógico que quando eu falo de você não saber para onde você está indo, não significa que o Senhor não queira direcionar você. Não. Até porque se o Senhor está te chamando, se Ele já tocou na sua vida e se Ele te chamou, é lógico que o Senhor, Ele está já te direcionando. A partir do momento que você creu em Cristo, entendeu a obra dele, que você agora está vivendo em Cristo e que você está vivendo o propósito que Ele tem para a tua vida, logo o Senhor já direcionou você, é lógico. Só que o que nós precisamos entender no meio disso é como que o Senhor nos direciona. E isso, às vezes, as pessoas elas não entendem. Como é que o Senhor vai me direcionar? Como é que o Senhor direciona a minha vida? Como é que o Senhor ele vai me mostrar que caminho eu tenho que seguir, que rota eu tenho que ir? Como é que isso funciona? E é importante nós entendermos isso, ter o discernimento disso, a compreensão disso, para que a gente possa entender os sinais, a direção, o caminho, as coisas como Deus vai propondo, aquilo que Deus vai estabelecendo para nós caminharmos. É importante nós entendermos isso com clareza mesmo, é fato isso. E aí é o que eu quero trazer para você, aquilo que o Espírito Santo, ele ministrou na minha vida, algumas coisas que a palavra era colocada ao meu coração, e é isso que eu quero colocar para você nesse momento. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que Abraão, ele saiu, ele partiu sem saber para onde ele estava indo. E aí o que nós entendemos com isso? Que na realidade, amados, pouco importa para onde você está indo. Porque se Abraão saiu sem saber para onde ele estava indo, nós temos que entender uma coisa, que pouco importa para onde eu estou indo. Pouco importa eu saber para onde eu estou indo. Agora, por que eu te digo isso? Porque eu imagino o seguinte, imagina alguém chega para você, ou eu chego para você e fala assim, olha, você está disponível agora? Como é que você está? Não tenho nada para fazer. Vamos ali. Aí você diz, mas ali aonde? Eu digo, eu vou te mostrar onde que é. Mas para onde? Eu vou te mostrar onde que é. O que resta para você? O que te resta é dizer não, obrigado, ou você confiar na minha palavra e na minha pessoa para conduzir você até onde eu quero te levar. Aí você começa a entender sobre fé. O que é fé? E isso é interessante, que fé não é tanto saber para onde estamos indo, mas fé é saber com quem estamos indo. Isso é fé. Fé é eu saber quem está do meu lado. Fé é confiar em quem está comigo. Fé é descansar e depender de quem está comigo. Então, no caso de Abraão,
E no seu caso, no nosso caso, que nós precisamos entender quando se fala de direcionamento, de que decisões tomar, para onde ir. Vou dizer para você, pouco importa para onde você tem que ir, pouco importa para onde você vai. Se você sabe com quem você está, isso será consequência. Isso será uma consequência, meu amado. O problema é que as pessoas, elas têm usado Deus para chegar nos destinos que elas querem chegar. Muitas pessoas têm usado Deus dessa forma, mas as pessoas não entendem que a fé é um meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus e não um meio pelo qual nós usamos a Deus. Fé é isso, meu amado. Por isso que o autor de Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxime, olha só, que se aproxime. Então está dizendo assim, que sem fé não há como eu me aproximar de Deus. Não há como isso. Quando você vê os relatos das pessoas de fé, as pessoas sempre traduzem fé como isso, como um meio de se alcançar, como um meio de obter. Mas já te falaram que a fé nada mais é do que um meio de se relacionar. Porque é lógico, você precisa de fé para se relacionar com o divino. Você precisa de fé para se relacionar com Deus. É óbvio isso. Então, quando nós falamos de direções, que rumo tomar? Entenda uma coisa, parece até um... Como assim? Para onde eu tenho que ir? Poxa, e você está me falando que pouco importa eu saber para onde eu tenho que ir? É isso mesmo que eu estou te falando. Por isso que a fé tem horas que ela caminha no absurdo mesmo, sabe? No absurdo. E de fato é um absurdo absoluto. Por isso que se caminha nesse meio. Então o que eu quero trazer para vocês aqui, pouco importa para onde você está indo, desde que você saiba com quem você está indo. Amém? É importante nós observarmos isso. Com quem nós estamos indo, amados? E aí o que nós entendemos? Que a fé, ela é o caminho, que nos leva à resposta. A fé é o caminho que vai nos levar à resposta. O que eu tenho entendido é o seguinte, que a fé é que ativa o processo que nos leva ao nosso destino. Então você vai precisar entender que quando se fala de fé, fé é algo que vai nos conduzir. É o que a fé ela vai fazer conosco. A fé é algo que vai nos direcionando. É a fé, a convicção, a certeza. E como eu disse, nem sempre você terá clareza aqui fora. Mas aqui dentro você tem essa convicção que vai te conduzindo. Mas o que vai ser determinante na tua vida é com quem você está indo. É quem está conduzindo. Porque, eu não sei você, mas eu tenho lembranças de quando criança, meu pai dirigindo. E era interessante que se às vezes nós fazíamos uma viagem mais longa, ou algo que levaria, de repente, 1 hora, dependendo de como fosse. Amado, é como a gente diz aqui, né? Era batata. Você deitar e descansar. E eu me lembro que às vezes quando eu acordava já estava em casa, às vezes meu pai me pegando no colo, me acordando, dependendo da idade que eu já tinha. Mas o que faz a gente descansar? É a confiança em quem está conduzindo a jornada. Quem está conduzindo o destino nosso. Amém? Então é maravilhoso quando nós entendemos isso, amados. É maravilhoso quando a gente entende isso. Amém? Então, primeiro, o que nós temos que entender aqui, só para frisar bem, eu estou repetindo e fácil para frisar. Você diz, eu quero direção na minha vida. Eu digo para você, olha, pouco importa para onde você vai. O que importa é quem está com você. Para onde você está indo. O que importa é quem está te levando para o lugar em que você tem que ir. Então isso é necessário que você entenda aqui. E aí um segundo ponto que eu quero deixar aqui, onde a gente começa a entender que
Abraão saiu sem saber para onde estava indo, mas simplesmente ele obedeceu, ele confiou na voz daquele que estava o conduzindo. Amém? O que o autor de Hebreus ele destaca? E isso, lógico, na minha versão, que é a versão século XXI da Bíblia. E ele fala que era para ele partir para uma terra que ele ia receber como herança. E aí ele termina dizendo assim, e partiu sem saber para onde estava indo. Partiu sem saber para onde ele estava indo. Sabe o que nós entendemos aqui? Que as chegadas pouco importa. O que importa são as saídas, são as partidas. Pouco importa as chegadas. Aí você diz, mas por quê? Pouco importa as chegadas. Porque, querido, se você partiu e de repente você está aí meio turbulenta, a sua rota está meio turbulenta, ou você está fora da rota, tudo bem. Mas por que tudo bem? Porque ainda há chance de recalcular a rota, de ajustar, sabe? De se reposicionar. Há chance. E o bom é que você está se movimentando. Você está se movendo. E assim o Senhor vai conduzindo a sua vida até onde Ele quer que você chegue. Agora, o sujeito que não parte, o que a gente faz? O sujeito que não sai, o que a gente faz? O que dá para fazer com um sujeito desse? O sujeito que não sai, o sujeito que não parte, faz como? Entende ou não? Porque ele não está em movimento, não dá para você o conduzir, ele está parado. E aí nós vamos começar a entender então sobre direções. Que direções, ela está muito mais relacionada com o partir do que com a chegada. Amém? Então se você quer direção na sua vida, você diz, que direção? Observa na sua vida se o Senhor não está pedindo para você partir, para você sair. Porque ao chegar ele vai conduzir. Agora, enquanto você não dá um passo, como ele vai te conduzir? Então ele fala para nós que o importante é o quê? É a partida. Agora, por que ele está falando que partiu? Quando nós pegamos lá em Gênesis capítulo 12, que o autor de Hebreus no 11, capítulo 11 de Hebreus 8 diz que o Senhor chamou a Abraão. Como foi esse chamado? Quando a gente então remete a Gênesis capítulo 12, vai dizer então que o Senhor chegou a Abraão e ele fez a seguinte declaração a Abraão. Ele disse para Abraão deixar a terra, a parentela e a casa de seu pai. Então quando nós olhamos o que ele está dizendo sobre partir, ele está dizendo que Abraão deixou. Abraão deixou. Então, a direção que o Senhor vai nos dando, ou seja, o caminho que ele está nos mostrando, a maneira como ele está nos direcionando, é uma maneira em que ele está dizendo para nós o seguinte, olha, pouco importa a chegada, mas o que vale é a partida, e a partida nada mais é do que deixar. Deixar. É deixar algumas coisas para trás. E aí então nós vamos entender, amados, que o que o Senhor está dizendo para nós, e aí é isso que isso me veio ao coração. E isso tem estado dentro de mim. E eu precisava compartilhar isso com as pessoas. Porque quando nós falamos sobre estar direcionado, ser direcionado, as pessoas falam, né? Não, eu quero ser direcionado. O que Deus está me direcionando? Aonde que eu tenho que ir? Então eu começo dizendo assim, você precisa partir.
Se ele não disse nada ainda sobre isso, ou é porque você está no meio do caminho, ou é porque você ainda não chegou aonde você deveria chegar. Mas saiba que quando você chegar, ele te dá um novo comando, uma nova direção, ele vai dizer: saia, parta. Agora, o que eu e você precisamos saber o que é direcionamento? O que é ser direcionado? Quando é ser direcionado? Então, quando Deus chegou a Abraão e fala assim, chamou Abraão, quando Deus chega a Abraão e fala com Abraão e chamou Abraão, o que Deus ele fala para Abraão é para ele deixar. Você diz assim, olha, cara, eu não estou entendendo ainda. Vou te explicar. Presta bem atenção. Ser direcionado, presta bem atenção, ser direcionado ou estar direcionado não está relacionado com o lugar onde nós vamos chegar. Porque Abraão partiu sem saber para onde estava indo. Mas está relacionado com o lugar em que você, eu, não devemos mais ficar. Amém? Então o que eu e você precisamos entender? Precisamos entender o seguinte, que nós podemos não saber para onde estamos indo, mas nós precisamos saber aonde nós não devemos mais ficar. E ser direcionado por Deus vai começar aí. Como que Deus começou a direcionar a Abraão? Mostrando a Abraão onde ele não deveria mais ficar. Aonde ele não deveria mais estar. Então, como eu disse para você, se você quer ser direcionado, comece então a se examinar, comece a ter sua percepção, que eu creio que você tem sua percepção. Mas comece a perceber isso. Se Deus já tem falado com você, se Deus de alguma forma tem tratado com você, se Deus, sabe, de alguma forma Ele já tem direcionado e você já tem se sentido desconfortável, incomodado em alguns certos lugares. O que isso mostra? Isso pode mostrar para você que de repente aquele lugar não é mais o lugar em que você deve ficar. Então o que nós temos que entender é que o direcionamento de Deus começa aí, meu amado. Ainda que você não sabe para onde você deve ir, ainda que você não tenha noção de onde Deus vai te levar, mas uma coisa é certeza, é certeza, é certeza. Deus ele nos mostra aonde nós não devemos mais ficar. Amém. E vou te dizer que vai ser dessa forma que Deus vai sempre nos conduzir. É dessa maneira que o Senhor sempre vai nos levar. Mostrando para nós onde nós não devemos mais ficar. Amém. Então estar direcionado ou ser direcionado está mais relacionado com o lugar em que você não deve ficar, com o lugar em que você deve ir. Amém? Eu espero então nesse momento que se você tem pedido ao Senhor uma direção, eu creio que o Senhor deve estar te dando essa direção agora. Dizendo para você, olha, você não precisa nem saber para onde você está indo, mas apenas confie em mim, apenas tenha a clareza de descansar em mim. Mas entenda o que eu já tenho dito para você. E há certos lugares que você não deve mais ficar. E o que eu faço? Parta. Saia daí. Parte. Confie nele. Que ele vai dirigir os seus caminhos. Amém? Que ele vai fazer com que você viva o propósito que ele tem para a sua vida. E é isso que o Senhor tem para você. Amém? Vamos orar, amados? Se você puder, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pela sua palavra, Jesus. Eu te agradeço, eu te louvo, meu Senhor,
por aquilo que o Senhor declarou a nós nesse momento, a minha vida, e nos dando uma direção. O Senhor está nos direcionando nesse momento. De repente essa pessoa ela tem pedido isso, uma direção, pedindo, Senhor, fala, o que eu tenho que fazer? E aí o Senhor chega para ela e diz, olha, a questão não é para onde você vai, a questão é onde você não deve mais ficar. Então, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê clareza a essa pessoa. Que o Senhor dê clareza a essa pessoa de compreender o lugar em que ela não deve mais ficar. E é isso que nós temos que compreender neste momento, Pai. A maneira como o Senhor está nos dirigindo nessa hora, a maneira como o Senhor está nos conduzindo, nos fazendo partir de lugares que o Senhor diz que nós não devemos mais estar ali, que não está compatível com aquilo que é o teu propósito para as nossas vidas. Pai, eu te agradeço pela sua palavra, agradeço pela sua direção, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Então que você entenda isso, que a questão não é para onde você está indo, a questão é aonde você não deve mais ficar. Amém? É onde você não deve mais ficar. Tá certo? Então, que o Senhor possa ter direcionado a sua vida. Se você precisava de direção, eu creio que Ele te direcionou nesse momento, em nome do Senhor. Tá bom? Então, queridos, obrigado por você estar conosco aqui, nesses minutos que nós passamos aqui. E eu creio que o Senhor nos dará mais outras oportunidades e que a gente possa estar direcionado e ser direcionado a cada dia mais pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que é a nossa bússola que vai nos direcionando no meio desse mundo. Tá certo? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, toda a sua família. Fique em paz, que Deus abençoe. Fique na fé, no amor e na graça. E tchau.